Com certeza você já ouviu falar em mal de Parkinson, mas você sabe o que é essa doença? Parkinson é uma doença progressiva do sistema neurológico que afeta principalmente o cérebro. Este é um dos principais e mais comuns distúrbios nervosos da terceira idade e é caracterizado principalmente por prejudicar a coordenação motora e provocar tremores e dificuldades para caminhar e se movimentar. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 1% da população acima dos 65 sofre com o mal de Parkinson. No Brasil, a estimativa é de que pelo menos 200 mil pessoas tenham essa doença. Os sintomas costumam ser suaves no início, incluindo tremores, lentidão dos movimentos e rigidez muscular. Conforme o tempo vai passando, outros sintomas mais avançados vão aparecendo. Não há cura conhecida para o Parkinson. O objetivo do tratamento é prioritariamente controlar os sintomas. Tá aí o movimento, tá aí, né, o nosso vídeo explicativo, mas vamos falar tudo sobre isso, né? Embora seja comum em pessoas acima de 60 anos, jovens também podem ser acometidos. Quer saber por quê? Então vem comigo. O neurocirurgião, Dr. Newton Lara, está aqui e vai explicar tudo para a gente. Doutor, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Que alegria recebê-lo, doutor. Né? Eu que agradeço o convite. É um assunto sério? É um assunto muito sério. sério. Precisa de informação? Precisa. Então estamos no lugar certo, doutor. Por favor, sentar. Obrigado. Gente, o médico já está aqui, o Dr. Newton já está aqui, ele é neurocirurgião. Se tem alguém que entende do assunto, está aqui hoje, viu, gente? Então vai entrar na sua casa, você está se preparando o almoço, chame alguém aí na sua sala, na sua cozinha, ligue para o vizinho, ligue para a vizinha, porque é um assunto sério. E, claro, e por ser sério, a gente quer trazer as melhores informações para você. Doutor, quando a gente fala de Parkinson, a gente já lembra assim, de uma figura tão especial por todos nós, que é o nosso querido santo hoje, né? São João Paulo II. A gente viu aí o movimento, né, no restante da vida dele, que foi realmente assim, muito comovente, ou seja, onde que chegou essa doença. Quando é que ela começa, doutor? Olha, a maioria das pessoas se passam muitos anos antes da pessoa perceber que o que ela tem, na verdade, é doença de Parkinson. Existem, inclusive, alguns sintomas que a gente refere como sintomas pré-motores da doença de Parkinson. Então, você tem alguns sintomas que dão algumas dicas de que a pessoa vai desenvolver os sintomas da doença. Um desses sintomas é a depressão. Algumas pessoas deprimidas são sintomas que precedem os sintomas de Parkinson. Não que a depressão cause o Parkinson. E nem todo depressivo vai ter Parkinson. Vai ter Parkinson. Outra alteração que é comum são alterações do olfato. Alguns pacientes têm como primeiro sintoma perda da olfação. Eles não sentem o cheiro das coisas. Isso é um sintoma pré-motor da doença de Parkinson. E quando as pessoas começam a ter os sintomas motores, as pessoas querem de qualquer forma que isso não seja. Então, é muito comum e é muito difícil para o médico dar o diagnóstico da doença de Parkinson, porque o familiar e o paciente, eles não querem escutar que não é doença de Parkinson. Então, as pessoas fogem, escondem o braço que está tremendo, ou a dor no corpo que é causada pela rigidez da doença, as pessoas tentam imputar isso a outras causas. Mas a doença é uma doença inexorável, ela vai apresentar os sintomas mais cedo ou mais tarde. Agora, doutor, a gente viu na matéria inicial, porque existe um tripé: tremor, rigidez e lentidão nos movimentos. Esse é o tripé que caracteriza o Parkinson. Tem que sempre ter os três? Não. Na maioria das vezes, inclusive é engraçado, porque as pessoas conhecem Parkinson pelo tremor, aquela doença do tremor. A maioria dos pacientes não tremem, tá? Ou vão aparecer só lá na fase... só muito na fase terminal, assim, a gente não fala em fase terminal da doença porque... Avançada. Hoje em dia você consegue levar o paciente aí 30 anos, mais até, com a doença, com qualidade de vida. Mas o tremor aparece em torno de 1 em cada 3 pacientes tem como sintoma principal o tremor. Os outros 2/3 têm como sintoma principal
a rigidez Ok. e a lentidão dos movimentos. Entendi. Agora, esse tremor, por exemplo, a pessoa que carregou um peso, de repente assim, treme, ou seja, nem todo tremor, a pessoa, eu estou tremendo, a minha mão está tremendo, eu tenho Parkinson. Não é, todo tremor não é Parkinson. Não. O Parkinson, principalmente no início, o tremor do Parkinson é um tremor de repouso, que a gente fala, como se estivesse contando dinheiro. A pessoa está parada, com a mão solta, contando o dinheiro. Ela não controla, é involuntário. É involuntário. E quando ela vai movimentar-se, pelo menos no início da doença, quando ela vai movimentar-se, tende a melhorar. Então, aquelas pessoas que têm o tremor Em repouso, em mexe. repouso, deve ser Parkinson. Tá. A pessoa que quando tem o tremor em movimentação, fala contra ser doença de Parkinson. Entendi. E a gente viu também, eu estava fazendo a abertura aí, é a partir dos 60 anos, que faixa etária que é mais acometida? Olha, Mas jovens também podem ter algum sintoma, não? O paciente mais jovem que eu tenho, com Parkinson, fez o diagnóstico com 21 anos. 21 anos, doutor. 21 anos que fez o diagnóstico da doença de Parkinson. A grande maioria é acima dos 60, 65 anos, mas existem pacientes jovens que podem desenvolver a doença. É mais raro, mas existe. É mais assim, é uma doença degenerativa, ou seja, relacionada ao envelhecimento, mas com características genéticas associadas. Doutor Nilton, quando a gente fala doença degenerativa, tem um fator genético, tem um fator hereditário também, isso? Tem. Mais ou menos. A gente tem outras doenças assim, que a gente pode dizer que também tem essa mesma característica. O Alzheimer, tem pessoas que têm Alzheimer com 90 anos, mas tem pessoas que estão geneticamente programadas para desenvolver a doença mais precocemente. Tá? Então, é mais provável que você tenha Parkinson com a idade mais idoso, porém, você menos frequentemente pode ter, assim, entre aspas, o seu cérebro envelhecendo mais precocemente. O senhor é neurocirurgião, faz aquelas operaçõezinhas lá, detalhes minúsculas, microscópicas, enfim. O que acontece aos nossos neurônios que não estão mais se comunicando? Por que é degenerativo? Nossos neurônios estão morrendo, enfim, doutor, estão sendo desencapados? O que é isso? Na verdade, os nossos neurônios, os neurônios que produzem uma substância importante para a comunicação entre eles, que a gente chama de neurotransmissor, e esse neurotransmissor é a dopamina, ela é muito importante para comunicar entre um neurônio e o outro. E uma parte importante do cérebro que comanda movimentos finos, o controle dos movimentos, esses neurônios que se comunicam através da dopamina começam a morrer. Eles têm algumas hipóteses do porquê eles morrem, mas ninguém se sabe muito bem ao certo. A causa, isso. Mas eles morrem. Quando a pessoa começa a ter esses sintomas do Parkinson, aproximadamente 80% desses neurônios já morreram. Então, e você hoje... Então é silenciosa a coisa. Você não vai perceber. Até pouco tempo atrás, você não tinha nenhum exame que pudesse prever que você iria desenvolver. Hoje em dia tem alguns exames, como um ultrassom. Se a gente olhar ali no Doutor, vídeo, vem cá. Eu vou convidar o senhor, que a gente tem a nossa tela virtual. Então, por favor, o senhor vai explicando para quem está em casa, também presta atenção aí. Que é a substância nigra. Então, isso é um cérebro? O que é um Essa cérebro? é uma parte do cérebro Ok. que tem a substância nigra, que é uma região que produz... Nigra. Nigra. Tá, então aqui falta um I aqui. É que aqui está em português. Está em português, ok, tá bem, então tá certo aí. Substância negra, né? Tá. Ela é negra porque ela tem um corte de anatomopatológico do cérebro, ela é escura em relação ao cérebro. Aqui é o normal, aqui os neurônios morreram, então ela vai perdendo essa coloração, tá? Isso consegue ser detectado hoje em dia por um ultrassom craniano. Você consegue dizer se está essa situação ou essa situação. E consegue, às vezes, prever
com alguma antecedência que a pessoa está desenvolvendo a doença. E aqui está, então, um pouquinho olhando mais a fundo, mais microscopicamente falando. Isso. O neurônio está perfeito, as relações, as sinapses, os neurotransmissores, dopamina está funcionando aqui. Isso. Aqui já está... Os neurônios morreram e assim, é como se as conexões... A ideia que se tem é que o Parkinson ele não consegue eliminar a sujeira de dentro do neurônio. E isso acaba fazendo com que ele morra. Já que estamos aqui, diretor, tem como colocar, para exemplificar, o doutor trouxe alguns vídeos, assim, então, né, para a gente colocar aí alguns movimentos, assim, porque... Aí, doutor, então explica aí. Um dos tripés é o tremor. Né? Aí esse paciente é um paciente com a doença bem avançada, então tem tremor em repouso, em movimento. É um tremor que já chega a ser bastante incapacitante. E segura um pouquinho essa imagem aqui, porque é interessante, porque isso não depende da pessoa. De repente, aquele pai, aquela mãe tem já desenvolvendo o Parkinson e, de repente, ele vai comer e quando come, a colherinha, né, a comidinha cai na boca. Então, ele... Poxa, né? Então muita gente está julgando, enfim, a família não vai, entendeu? Não traz mais para a mesa, pelo contrário, ou seja, é o momento de usar aí o carinho, a compreensão, a caridade, o amor, né? Porque não depende dele. É isso, doutor? Sim, eu acho que são sábias palavras, porque o paciente que tem Parkinson é o contrário do Alzheimer. O paciente que tem Parkinson, ele tem consciência de tudo que está acontecendo com ele. Ele tem consciência, ele sabe não de tudo depende que está dele, acontecendo. né? Ele sabe tudo que está acontecendo. Ao contrário da pessoa que tem Alzheimer, ela vai ficando uma criança. Então isso é importante para a família, para os netos, para os filhos entenderem que não depende dele, ou seja, é a evolução já da doença, é aquelas conexões ali dos neurônios que não estão funcionando mais, enfim. Temos um outro vídeo, vamos chamar esse vídeo assim para quem está em casa também. Então, tremor e outro a dificuldade de caminhar, a rigidez. Aí, doutor? Isso, a gente olha aqui que o movimento do braço, o braço ele não é a posição natural do braço, porque ele está rígido, está duro. Ele está lento para se movimentar, que é outro sintoma. E ele tem um distúrbio de marcha, que a gente chama de congelamento do Parkinson. Ele não consegue comandar o movimento quando ele tenta caminhar. Agora, doutor, esse movimento assim, a pessoa que de repente está chegando aos 60, 50, enfim, então eu vou fazer bastante exercício, vou fazer academia, vou fazer alongamento para evitar essa rigidez aí. Ajuda nesse sentido, ou seja, ou mesmo nessa situação, fazer uma massagem, fazer um alongamento, pegar o bracinho dele e esticar e fazer um aquecimento ali, ajuda, doutor? Como é que é? Olha, eu sempre recomendo que os meus pacientes que têm Parkinson façam muita atividade física. A gente não cura a doença, mas a gente consegue jogar as coisas lá para frente. Então, a atividade física, e algumas mais do que outras, mais fisioterapia, às vezes até nadar, caminhar, Tai Chi Chuan, são atividades que têm reconhecimento de eficácia pela medicina em retardar os sintomas das doenças. Mas agora vamos continuar com o nosso bate-papo com o nosso neurocirurgião, Dr. Newton Lara, que está falando hoje sobre essa realidade do Parkinson, né? Então, hoje é o Dia Mundial, doutor. Isso. O que a gente pode fazer em casa, assim, como divulgar a ideia, ler bastante sobre o tema? O que a gente podia fazer para ajudar nesse dia? Não é um dia de combate, né? É um dia talvez de informação, de conscientização? Eu acho que sim, de conscientização da existência da doença e conscientização da população e que a pessoa que tem Parkinson é uma pessoa como a gente, que precisa de ajuda, mas é uma pessoa que tem expectativa e esperança de levar uma vida digna. Agora, doutor Newton, o fato de ser gradativa a coisa, tem como lá na frente, poxa vida, eu posso retardar esse processo? Eu posso, já que a doença está evoluindo, eu posso retardar, eu posso segurar, eu posso frear essa doença
para não ter tantos sinais aí de tremores, etc? Fala para nós. Eu vou falar o que eu falo para os meus pacientes, quando eles vêm lá, que eu acho que é um momento de você falar para um paciente que ele tem a doença, é um momento que angustia muito o médico também, você dizer. Claro. Então, a gente se prepara para esse momento, tá? O que eu falo para o paciente é assim: o senhor tem uma doença crônica que vai acompanhar o senhor por resto da vida, mas a medicina vem melhorando muito a qualidade de vida dessas pessoas. A gente fala, o senhor vai ter uma doença que se eu estiver vivo para acompanhá-lo nesses 30 anos, pelo menos, que a gente vai ter pela frente de doença, a gente vai fazer o melhor que pode para que a sua qualidade de vida seja boa. E hoje em dia a gente faz muito pelo paciente. A gente logo vai ver um vídeo aí daquele senhor. Vamos colocar os dois vídeos, viu, Matheus? Prepare os dois vídeos aí, o diretor. Doutor, é o seguinte, o fato da pessoa não perder a consciência, né? Não perde a consciência. Ela não. Ela está com, entendeu? Ela sabe, enfim, ela vai perder, talvez ela não. Isso afeta também a comunicação, a articulação, o falar, doutor? Existem momentos da doença, quando quando tem mais anos de doença, que a pessoa passa a ter dificuldade. Não só que ela treme a boca, como o ar não sai direito do pulmão para ela falar. O fato de, talvez não chegando nesse estágio evoluído, enfim, mas assim, até mesmo para ajudar, essa pessoa, por exemplo, ela pode dirigir? Olha, a maioria dos meus pacientes que têm Parkinson dirigem. Tá? Okay. Eles dirigem. O que tipo de restrição, trabalham. Por exemplo, assim? Ou não tem restrição? Olha, a restrição varia. Depende da evolução, né? Depende da evolução, do tempo de evolução e do tipo de doença, tá? É claro que a pessoa não vai poder ser um cirurgião tendo tremor. Entendi. Mas ela pode trabalhar pensando em medicina, como um médico clínico, ou pode trabalhar em qualquer atividade que não precise um trabalho motor muito fino. Seria interessante, já que nós estamos no Dia Mundial do Parkinson, é importante a família tomar consciência disso, ler sobre o assunto, enfim, repassar o programa Saúde e Fé, reprisar o programa, enfim, ter informações, porque ela precisa também, se tem aquele pai, porque tanto pode acometer homens ou mulheres, doutor, ou só tem algum gênero? Acomete homens e mulheres, um pouco mais homens. Um pouco mais nos homens. Mas acomete homens e mulheres. Então é importante a família também ter esse cuidado, esse respeito. Eu insisto na família, porque eu acho que a cura começa na família, né? A compreensão, o respeito, o carinho, o amor cura. Eu sempre digo assim, o amor cura. Então, para a família é importante, para aquele neto, para aquela visita, né, doutor? E a família também sofre com a doença, porque é uma doença que você tem um membro da família que passa a ficar semi-dependente para algumas atividades, ou fica aquela ansiedade na família, tendo uma doença que a gente sabe que no futuro tende a piorar. Então, a família sofre também com a doença. O Parkinson, doutor, pode ser só a doença ou ela pode trazer outras complicações consigo? Os pacientes que têm Parkinson, acho que eu posso dizer Por exemplo, uma pessoa que é diabética, uma pessoa hipertensa, isso acelera o processo ou não? Não. Tem pouca coisa aqui. Tem muito estudo tentando correlacionar hábitos de vida com o desenvolvimento ou não da doença, e na verdade não tem nada que seja cientificamente comprovado em acelerar a evolução da doença. Como é que é o tratamento, doutor? Assim, a pessoa chega lá, foi diagnosticada, fez que exames? Como é que é feito o diagnóstico? É um hemograma, etc? Não, o diagnóstico é o físico? É o médico examinando o paciente. O diagnóstico do Parkinson é o médico examinando o paciente. Vocês têm as técnicas para isso, para saber? Isso. Tentar... interpretar a realidade, né? Então, isso varia do expertise de um clínico para um neurologista. Então, isso tem... quanto menos sintomas tem, mais difícil é o diagnóstico. O diagnóstico precoce é importante? Mas não tanto, tá? Porque as nossas atitudes para tratar o Parkinson são atitudes
com a intenção de melhorar os sintomas, tá? Então, os seus remédios, até a cirurgia, tudo isso melhora os sintomas. Não impede que o neurônio morra. Sobre o tratamento, é só medicamentoso ou o senhor é neurocirurgião? Imagino que seja também, a cirurgia pode fazer parte? A cirurgia pode fazer parte de um número de pacientes, tá? E auxiliar no tratamento e auxiliar na qualidade de vida. O medicamento é muito importante e o medicamento primordial é a dopamina, que a gente tem como oferecer por boca para o paciente, e alguns outros medicamentos que auxiliam no efeito da dopamina. Isso você consegue conduzir por alguns anos muito bem o paciente. A gente na rua encontra pessoas parkinsonianas, eu percebo, mas a população não percebe. Olha só. No shopping você vê e tudo mais, porque a pessoa ela vai levando uma vida normal com a medicação. Entendi. Depois de alguns anos, a medicação perde o efeito, passa a fazer o efeito de forma menos intensa e passa a provocar efeitos colaterais. Por exemplo? Movimentos involuntários, a pessoa fica se debatendo, toma o remédio e fica se debatendo. Para o remédio, trava e não sai do lugar. Entendi. Então fica o que a gente chama fenômeno liga-desliga, on-off. Entendi. Então o remédio, depois de alguns anos, a gente fala, passou... Aí troca de medicamento ou o quê? Você vai tentando manejar os medicamentos, chega uma hora que isso fica muito difícil. Entendi. Eu vou convidar o senhor a levantar de novo, né? Porque vamos assim, olha, diretor, tem como mostrar aquela foto, aquela imagem, né? Aquela imagem daquela pessoa, né, que estava lá com rigidez nos movimentos, enfim, essa pessoa aí. Mostra essa pessoa para a gente recapitular. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Hoje o assunto é mal de Parkinson. E essa pessoa, então, é o tripé, né, doutora? Assim, a rigidez, pode ter tremores e lentidão nos movimentos. É isso? Isso. É o tripé do Parkinson, né? Mas olha só, a pessoa começou um tratamento, minha gente. Por isso que o doutor está insistindo assim de qualidade de vida, começou um tratamento, está fazendo certinho o tratamento. Olha só essa mesma pessoa, doutor? Olha só essa mesma pessoa, gente. Preste atenção. A gente, claro, evita mostrar o rosto, porque por respeito à pessoa, enfim. Mas olha só, né? Jogando basquete, acho que até para a seleção brasileira de basquete, ou seja, tem qualidade de vida, isso que a gente quer mostrar, tem qualidade de vida, não está condenado, não está ficando condenado aí a ficar entravado em casa, né, doutor? Então, isso é uma boa notícia. Foi o senhor que filmou, doutor, aí? Né? Foi o paciente mesmo que mandou para mim. O paciente mesmo, doutor? Os pacientes, quando eles ficam bem, eles... Ou seja, essa pessoa está fazendo um tratamento certinho, né? Isso. E então, ou seja, dá para ver que dá para viver bastante com qualidade de vida, doutor. Mesmo sabendo que o Parkinson está lá, né? Mesmo sabendo que o Parkinson está lá, né? Olha que maravilha. Então, é esse videozinho que a gente estava reservando nesse quadro, nesse momento, para você ter consciência aí de que fazendo as coisas certas, fazendo o tratamento, né, ideal, tem solução. Vamos responder perguntas aqui, diretor? Temos perguntas, as pessoas também estão interessadas. E a Alice Nogueira, que a gente agradece, a gente dá um bom dia para todo mundo que está participando aqui. Um bom dia para você que está participando pelas nossas redes sociais. Ela que é daqui de Aparecida, nossa vizinha aqui. Quanto tempo de vida tem uma pessoa com Parkinson? Meu Deus do céu, muitos anos, doutor? Muitos anos. A pessoa com Parkinson, as pessoas não morrem de Parkinson. As pessoas têm a doença e vai piorando a qualidade de vida, mas hoje a gente vai fazendo coisas para ir segurando a evolução. Eu falo para o meu paciente, eu vou cuidar do senhor nos próximos 30 anos. Se eu estiver é o compromisso que o senhor assume com ele. Se eu estiver lá e nesses 30 anos vai ter coisa para fazer pelo senhor, né? Pela senhora nos próximos 30 anos. Então, não dá para dizer quantas pessoas. Tem pessoas que têm 40 anos de doença de Parkinson. Lembrando também que aquele movimento todo que a gente está mostrando assim, basquete, enfim, vai depender também de cada um, do metabolismo, da evolução, enfim, tudo isso, né? Obrigado, Alice, que Deus te abençoe, viu? Mais uma pergunta aqui, diretor, mais uma pergunta. O Ricardo Augusto, que é de Resende, Rio de Janeiro, um abraço aos cariocas aí. Que tipo de atividades são proibidas ao portador de Parkinson e quais aquelas que ajudam no tratamento, doutor? É o Ricardo. Olha, o doente de Parkinson não tem restrição nenhuma, principalmente no início da doença, quando os sintomas são pequenos, né?
É claro que aquele paciente que nós vimos aqui, que não consegue caminhar, ele não vai poder ir na piscina e tentar nadar, vai morrer afogado. Tá. Então, é meio pela lógica, mas não há restrição nenhuma. As atividades físicas são muito indicadas, conforme eu falei, o caminhar, porque ele tem que se manter caminhando, o caminhar, a fisioterapia, o equilíbrio é muito afetado no Parkinson, então as atividades que melhoram o equilíbrio são importantíssimas. Por isso o Tai Chi Chuan, que é uma arte... Uma técnica, uma arte... milenar chinesa, que a pessoa assume postura dos animais em diversas posições, ajudando no equilíbrio. Então, todo tipo de atividade física está indicado. Ou seja, numa academia, em casa mesmo, doutor, assim, em fazer, casa, né? Em casa, não precisa ter dinheiro para fazer atividade física. Você pode, hoje você põe na televisão aula de equilíbrio no YouTube. Você pode consegue, assistir, né? Tá vendo, você pode né? assistir. Ou seja, é também importante, como afeta a rigidez, é importante assim a esposa, o esposo, o filho, o neto, fazer aquela massagenzinha, pegar aquele óleo quentinho, fazer a massagem. Isso ajuda no carinho, né, gente, o afeto, né? Porque ele sente essa proximidade, não é uma coisa assim de distância, pelo amor de Deus, né? Isso ajuda, né, doutor? Mas pergunta, diretor, vamos lá, aqui o povo está interessado. A Mirelle Sena, né, de Teixeira de Freitas, na Bahia. Obrigado, Mirella, que Deus te abençoe. Oi, Frei. Oi, Mirella, que Deus te abençoe, viu? Pergunta para o doutor, eu vou perguntar direto aqui, se Parkinson tem cura, Mirella? Eu acho que não, mas tem tratamento, viu? É isso. Está respondido? Está respondido, é isso. Porque aquela questão assim, a medicina... a cura é justamente isso, a cura é tratar bem. Acho que esse processo de cura a gente tem que mudar. Ou seja, a cura, você pode conviver com a doença, mas para conviver bem, viu, gente? Assim, mas é importante, doutor. Hoje é o Dia Mundial, né? Hoje é o Dia Mundial, acho que a gente tem que ter essa consciência de que é uma doença, ela é evolutiva, né? Ela vai progressiva, né, doutor? Mas, assim, a pessoa pode conviver com isso, pode ter qualidade de vida. Eu gostaria que o senhor reforçasse essa mensagem, doutor, para quem está em casa agora, para quem, de repente, assim, olha, eu sinto que eu tenho alguns tremores, eu sinto que eu meio rígido, de repente, estou caminhando lá e fico meio parado, enfim. Que mensagem que o senhor gostaria de passar para essas pessoas? É uma mensagem de esperança e de fé para saúde e fé, né? Porque não desesperar, né? Eu acho que, felizmente, a gente está nos dias de hoje e muita coisa pode ser feita. E quando a pessoa começa um tratamento, doutor, assim, não interromper, né? Você está lá fazendo, mesmo que vai trocar de cidade, enfim, continue o tratamento, doutor. Porque não pode, porque se parar, pode regredir, né? Pode acelerar, na verdade, né? Os pacientes com Parkinson dificilmente interrompem, porque a medicação, a cirurgia, as coisas são tão efetivas para melhorar a qualidade de vida que eles procuram. Eles dificilmente melhoram muito com o tratamento. E eu quisera também um saludo, como é o nome da sua esposa? Cláudia. A Cláudia, um saludo a Cláudia, porque estou muito feliz de conhecer a Cláudia, porque Cláudia é chilena, sua esposa é chilena, e eu tive a alegria também de estudar no Chile, morar no Chile, então conheci uma chilena, estava aqui nos bastidores, conversando com a Cláudia chilena. Saludos a Cláudia, a todo o povo de Chile que também nos acompanha, viu? Olha que maravilha, gente. Hoje tivemos o prazer de conversar com o médico neurocirurgião, Dr. Newton Lara. Quem quiser entrar em contato, gente, está aí na tela para você copiar, né? 11 2384 9823 ou também 11 99861 5000. 11 99861 5000, né? Essa simpatia do Dr. Newton que esteve aqui hoje carinhosamente. Doutor, eu queria imensamente agradecer a sua presença e vou dar um mimo aqui, doutor, assim, do programa. Olha, o Saúde e Fé, o senhor vai levar uma canequinha aí para o seu consultório para tomar um chazinho junto com a Cláudia, né? Cláudia, para vocês dois, viu? E a imagem de São Peregrino, chamado o protetor contra o mal do câncer, gostaria que o senhor levasse também como uma lembrancinha aqui do programa, viu, doutor? Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero imensamente agradecer, o senhor é muito simpático, se comunica muito bem, viu? Parabéns aí. Obrigado. Continue pesquisando aí, doutor, para talvez 30 anos, 35, 40 anos, tá bom? Tá certo.